Em continuidade à nossa conversa sobre autoria, essa aula é sobre contrato. Eu separei do conteúdo de autoria porque essa parte do contrato pode interessar mais a quem vai produzir material sozinho, como eu faço em conjunto com outros professores, com outras pessoas, mas dentro de uma editora pela qual eu respondo, mas claro, é uma conversa também para quem trabalha em editora grande, mas talvez possa interessar mais a um público diferente aí entre os participantes do curso, né? É, em direitos autorais, a gente tem duas formas de interpretar a legislação que tem gerado dentro dos editoriais dois tipos diferentes de autores, bem diferentes de autores. E é por isso que talvez interesse também, é uma conversa que talvez interesse também a editora grande, porque a gente tem editores dentro dessas editoras maiores trabalhando com autores que têm relações, contratos diferentes com a empresa, né? A lei de direitos autorais está cobrindo principalmente o trâmite convencional de publicação. Nesse código QR que está na tela, vocês encontram o texto completo da lei. Ela diz que um autor, um criador de uma obra protegida, ele escreve uma obra e ele entrega para a editora publica. Então, esse autor, esse criador da obra, entrega para a editora e eles assinam um contrato que diz quais são as regras para isso funcionar. Então, quanto que esse autor vai receber de direito autoral, que vai ser uma parte, né, uma proporção daquilo que a empresa editorial vai ganhar com essa obra, e diz também quanto tempo vai ser essa relação. Então, num contrato vem escrito: durante 10 anos a editora tem o direito exclusivo de comercialização dessa obra. Terminados esses 10 anos, a editora pode propor uma renovação, se for do interesse dela, o autor pode aceitar ou a editora pode não propor nada e o contrato deixa de existir. Quando o contrato deixar de existir, seja porque a editora não quis renovar ou o autor não quis renovar, esse original volta para o autor. Então o autor pode reaver a obra dele. E aí ele pode publicá-la, ele pode entregar para outra editora, ele pode fazer o que quiser, porque ele conseguiu de volta o direito patrimonial dessa obra. Então, é disso que trata esse contrato, né? É o direito patrimonial. Quem tem direito de explorar essa obra e ganhar dinheiro com ela. No caso, se você transfere para uma editora, a editora fica com esse direito patrimonial pelo tempo que está previsto no contrato, de acordo com as regras que estão previstas no contrato. Em didáticos, isso é cada vez mais raro. Isso diz respeito a um passado assim, um passado até anterior a eu começar a trabalhar em editoras, o que só aconteceu em 2006, que é recente, né, na história dos didáticos. Então, eu me cansei de ouvir histórias de editores mais antigos contando que autores levavam 3 anos escrevendo a obra. E aí, eventualmente, o editor participava em alguns momentos, mas era isso, o autor entregava uma obra para publicação. Isso é muito raro hoje em dia. Então, mesmo autores que têm contratos de direitos autorais dessa forma, contratos em que, por um tempo, ele cede, né, o direito patrimonial para a editora, cada vez mais esses autores estão escrevendo em cima de uma demanda feita pela editora. E mesmo quando não tem essa demanda da editora, o autor escreve uma parte do trabalho e entrega para a editora, entrega outra parte do trabalho, escreve outra parte do trabalho e entrega para a editora. E esse trâmite, ele não está coberto de maneira muito adequada pela lei de direitos autorais. Porque se no meio do caminho você ainda não tem contrato e você não gostou da obra e você não quer mais produzi-la, mesmo que tenha um contrato, você precisa estabelecer regras para esse distrato, né, acontecer. O que acontece se vocês não entrarem em acordo? Porque você não tem a obra inteira para olhar a obra inteira e dizer assim: eu quero publicar essa obra. Você não tem, como editora você não tem. Você tem uma obra, você tem uma promessa de que vai ser construída uma obra. Se lá no meio do caminho você perceber que esse autor não vai te entregar a obra que você quer, isso traz problemas. Especialmente traz problemas
se não tiver sido feito o contrato, né? E às vezes é difícil fazer o contrato sem a obra estar entregue. A obra não tem nome, a obra não tem ainda características que são necessárias para fazer o contrato. Você ainda não sabe se aquele autor vai dar conta. Daí a ideia de que o Código Civil pode ser mobilizado para a gente se proteger, tanto para autor quanto para editor se proteger. Se a ideia é construir a obra em conjunto com o autor, então autor e editora construindo juntos a obra, isso pode ser interpretado como uma prestação de serviço. Por isso que o Código Civil pode ajudar a cobrir, né, a abranger, a dar uma cobertura, uma segurança jurídica para essa situação. Porque daí você pode enxergar esse autor como um prestador de serviços, em que ele vai construir um conteúdo e vai ter uma contrapartida que é um pagamento. Por isso que eu escrevi aqui que uma boa prática, especialmente em editoriais pequenos, é a gente, antes mesmo de chegar a um contrato, é a gente fazer uma lista de responsabilidades, uma lista por escrito, que pode ser, enfim, comunicada por e-mail, por WhatsApp, isso é menos relevante, mas que seja claro quais são as etapas que esse autor precisa fazer. Então ele precisa me entregar esse conteúdo que tem tantos caracteres, que tem tais características até a data tal, e aí a minha contrapartida eu vou pagar por esse conteúdo, ou eu posso devolver esse conteúdo se ele não estiver de acordo com as regras que eu estabeleci. Se eu devolver, eu preciso pagar ou não preciso pagar? Essas coisas precisam estar claras, né? Também vale a pena combinar as regras de distrato. Então, se chegar num determinado momento e você perceber que o autor continua enviando um material fora das características que você precisa e isso estiver atravancando a sua produção, quais são as regras para distratar? Você vai pagar uma parte, 10% do que falta, para ele não ficar desguarnecido, porque afinal de contas ele pode ter recusado outros trabalhos para trabalhar para você, né? Ou não, ou você precisa avisar 2 etapas antes. Então, se você tinha 10 etapas de produção, que ele ia te entregar material, e na terceira etapa você já viu que não vai dar certo, você precisa pagar a 4ª etapa, avisá-lo na terceira, pagar a 4ª e as demais você não paga. Enfim, precisa combinar antes, né, de começar. Porque a gente não pode contar com essa ideia da lei de que a obra está pronta, criada pelo autor e que você só vai publicá-la. Afinal, você está participando, né, da elaboração dessa obra junto com o autor. E o editor, nesse caso, é inclusive um autor, né, dessa obra. Mas essa é uma conversa outra, que a gente pode ter em outro momento. Então, do ponto de vista do direito patrimonial, nos 2 casos, no caso em que o autor negocia por um prazo determinado a cessão do direito patrimonial, ou no caso em que o autor recebeu uma encomenda, prestou um serviço para você e te cedeu por tempo indeterminado, né, de maneira definitiva, o direito patrimonial sobre esse material, nos 2 casos, a gente precisa ter um combinado prévio a respeito do que acontece quando a relação não dá certo. Precisa ter um combinado prévio de quais são as responsabilidades do autor e quais são as responsabilidades de editor. E essa conversa, por exemplo, em editorial grande é mais relevante até do que em editorial pequeno, né? Porque cada vez mais editores estão reescrevendo obras de autores dentro dos editoriais. E aí, o que eu gostaria de destacar é que, seja num caso em que o autor cede direito patrimonial por um tempo, ou cede direito patrimonial definitivamente, que é o caso em que você encomenda esse texto e o autor assina um contrato de cessão. Ele recebe um dinheiro e assina um contrato de cessão total e definitiva de direito patrimonial. Em ambos os casos, o direito moral permanece. Porque mesmo se você estiver tratando esse autor como um prestador de serviços para o qual você faz uma encomenda de conteúdo, a obra que ele criou, aquilo que ele escreveu,
está coberta pela lei de direitos autorais quanto ao direito moral. O que fere direito moral? O que tem sido feito dentro dos editoriais: receber o texto desse autor, modificar todo esse texto e nem sequer enviar para que esse autor aprove ou desaprove. Tem inclusive editoras que fazem contratos em que está escrito que a editora tem esse direito de modificar o material sem submeter a autorização do autor. Isso fere direito moral. Isso é uma cláusula que cairia se a gente fosse fazer uma disputa judicial. Porque a lei de direitos autorais determina que o autor é o dono da criação dele. Então você não pode modificar essa obra criada pelo autor e dizer e continuar dizendo que essa obra é dele. Ou seja, ir lá na página de créditos e escrever elaboradores dos originais e aí colocar os nomes dessas pessoas. Algumas editoras acham que isso é mágico, né? Que se eu escrevi elaborador do original e não identifiquei quem que fez o quê, tá tudo certo, mas não tá tudo certo. Você continua atribuindo àquelas pessoas uma obra que não foi a obra que elas entregaram para você. Mas também fere direito moral quando na edição seguinte a editora continua usando os mesmos textos, manda para outros autores fazerem ajustes e só coloca o nome desses outros autores e retira o nome dos anteriores. A editora deveria colocar elaboradores do original da edição anterior, da primeira edição, da segunda edição, da terceira edição. Se o texto permaneceu nas edições seguintes, esse texto é de determinada pessoa e é direito moral dessa pessoa ter o seu nome, né, relacionado à obra que foi feita, ter atribuída a autoria de uma obra que foi feita por essa pessoa. Então, dentro dos editoriais, tem se ferido muito direito moral. Usar o mapa de uma determinada coleção que é a mais vendida no mercado e dizer que usou o mapa do IBGE. Isso fere direito moral. Então precisa ter cuidado, especialmente quem, como eu, vai se aventurar aí, né, a ser uma editora, a ter uma editora pequena, precisa fazer as coisas ainda mais que a editora grande, porque a gente sabe que a editora grande dificilmente vai ser acionada judicialmente. Se for acionada, tem todo um amparo legal de um departamento, né? Nós que somos pequenos, a gente precisa efetivamente cuidar disso, porque um processo judicial pode acabar com a editora, né? Destruir a saúde financeira da editora se você tem que contratar um advogado. Por isso eu coloquei aqui que é uma boa prática explicitar as regras antes com os autores. Explicitar tudo é o melhor jeito. Por mais empolgado que se esteja com um determinado autor, vale a pena combinar previamente como é que vai acontecer toda a produção e quais são as regras para caso a relação comece a atravancar. Sempre pensando no que é conveniente para o autor, então a gente precisa considerar isso, né? E também considerando o que é conveniente para o editor. Essa lista precisa contemplar os interesses e as conveniências das duas partes. E aí faz essa lista por escrito, né? Cumpre essa lista, porque aí, mesmo que você não tenha um contrato ainda assinado, essa lista é um contrato, né? Essa lista diz quais são as regras dessa relação comercial. Seja se você está pelo trâmite convencional, que é o de autoria com direito autoral, né? Por um tempo determinado, ou se você está partindo para esse outro modelo em que você compra o conteúdo e paga uma única vez e fica com direito patrimonial para sempre. Nos dois casos, vale a pena fazer uma lista de atribuições de cada sujeito, né? Dos autores, dos editores, enfim, de você, se você não for nem autor nem editor. A cessão por tempo determinado, dentro dos editoriais, elas têm sido chamadas de autorais, né? O autor recebe uma porção das vendas do material. Eu acho um erro chamar de autoral essa e não chamar de autoral a outra, tá? Mas esses são termos que eventualmente se constituíram aí dentro dos editoriais.
E a cessão total e definitiva, ela tem sido chamada de coletiva, porque ela tem essa característica de que o autor recebe a encomenda, entrega a encomenda, é pago uma única vez e não tem direito, não teria, né, direito a olhar para essa obra de novo, depois de editada, depois de publicada, e autorizar ou desautorizar, né? É nessa que há uma prática generalizada de desrespeito a direito moral. Tá? Embora o direito moral seja também desrespeitado em outros casos, mas nessa, assim, parece que foi naturalizada a ideia de que você pode meter a mão na obra, fazer o que quiser, sem que o autor nem possa gritar, né, que ele não concorda com aquilo. Então, a diferença é que o Código Civil cobre bem a seção definitiva, né? Porque por conta dessa relação, eu fiz uma encomenda e alguém prestou um serviço para mim. Então, o Código Civil abrange bem, né? Dá uma cobertura. E a lei de direitos autorais, ele cobre bem a entrega do livro pronto para ser publicado. Essa é uma diferença que a gente precisa observar na nossa relação com os autores, tá? O que o edital diz sobre o contrato? Quando a Moderna foi comprada pela Santillana e começou a inscrever obras chamadas de coletivas no PNLD, houve uma mudança a respeito do que o PNLD exige de documentação. Inclusive, dificultou bastante a vida dessas editoras que querem fazer obras coletivas. Porque, num primeiro momento, eles podiam inscrever como pessoa jurídica, né? Mas a mudança principal lá no PNLD, no edital, é que todo livro precisa ser assinado por uma pessoa física. E todos os elaboradores de conteúdo precisam assinar o contrato para ser enviado para o PNLD. Acontecem coisas pavorosas, como pedir para o autor assinar o contrato do PNLD sem pagar de novo, alegando que o contrato, às vezes contando a verdade, mas já acompanhei casos de perto contando mentira, né? Contando que o contrato anterior estava errado e que precisa assinar um novo, mas que é a mesma coisa, que não precisa pagar de novo porque já foi pago. E na verdade é porque esse contrato precisa entrar para o PNLD e ele tem características exigidas lá no contrato que não estavam previstas no anterior, né? Então, essa é uma das coisas. Todo livro precisa ser assinado por uma pessoa física. Então, você que tem uma editora, você vai precisar estabelecer um contrato com alguém, pessoa física. Mesmo que seja você. Por exemplo, eu tenho livros aqui da Boreal em que eu participo como autora. Então, eu assino como autora e assino como a representante da editora. Mas todo mundo, toda obra para inscrever precisa ter uma pessoa física assinando. A saída de algumas editoras é colocar uma pessoa, que é o editor, na capa, dizendo coordenação ou organização, algum nome assim pomposo, e aí coloca esse nome e os outros nomes entram na página de créditos. Pode ser essa a solução que você tenha, mas toda capa vai ter que ter o nome de uma pessoa física. Além disso, o contrato precisa durar todo o período de vigência do programa. Precisa cuidar disso, né? Porque se ele não durar todo o período de vigência, você ou precisa fazer um adendo, um aditivo, ou precisa fazer um novo contrato para que esteja abrangido. Você não vai ser habilitado se a obra for aprovada, você não vai conseguir habilitação se o contrato não durar pelo período de vigência do programa. Então, se o programa, por exemplo, o PNLD 2024 dura 4 anos. Então, começa em 2024, 24, 25, 26 e 27. O contrato precisa abranger até 2027. Mas, se não abranger, ele precisa de um aditivo ou de um novo. Os contratos pulverizados, né, que são esses de obras coletivas, precisa observar o que eles pedem lá, porque tem regras específicas escritas no edital. Eu não sei dizer para vocês, porque eu não faço esse tipo de contrato na minha editora, então eu nem me lembro, assim, já fiz como autora, mas não me lembro como é que regras específicas eles têm, mas se for o seu caso, precisa observar lá, que são esses casos em que você tem uma obra e 10 contratos diferentes, porque cada contrato é de um autor diferente, sabe?
o contrato da obra tradicional, convencional, todos os autores assinam o mesmo contrato, com as mesmas regras. E nesse caso das editoras, tem tido muito ghostwriting, né? Que são pessoas que escrevem, por exemplo, o manual do professor, não é o autor que escreve, é um ghost que escreve. E aí você vai ter uma obra que tem contratos diferentes, porque tem regras diferentes para essas autorias, né? Se for o seu caso, precisa observar o que precisa ter nesses contratos. Eu tenho uma tarefa para vocês, mas antes da tarefa eu vou mostrar um modelo de minuta que eu coloquei um link para vocês, e porque eu acho que talvez ajuda quem é pequeno, né? De como é que como é que a gente apresenta essas características de contrato. Então tem aqui um cabeçalho que é muito comum, né? Tem os nomes dos autores e tem os dados da editora. E aí já tem que ter o nome da obra. Se você fizer um contrato provisório que tem um nome provisório, depois você vai precisar fazer um aditivo para esse contrato, para inscrever no PNLD, porque o nome da obra que está aqui tem que ser exatamente o nome da obra que vai estar na inscrição, que vai estar na capa. Tá? Então, se mudar, por exemplo, o nome da obra no meio do caminho, precisa fazer um aditivo modificando esse nome da obra. Por isso que muitas vezes a gente espera para fazer o contrato. Espera já estar um nome certinho, tudo certo. E aí precisa cuidar de ter alguma regra estabelecida com o autor para o distrato, para esse período, enquanto ainda não tem o contrato definitivo, né? Daí aqui você diz o período de tempo, né, que você vai editar. Então, por exemplo, nesse modelo, esse é uma minuta modelo da minha editora, tá? Não foi feito por um advogado. É um modelo, uma referência para vocês. Aqui, por exemplo, tem que os autores autorizam a editora, que sou eu, com exclusividade, a editar, publicar e comercializar em língua portuguesa. Tá? Então, em outras línguas não está coberto. Se esse autor quiser pegar o original dele e mandar traduzir para espanhol e publicar, ok, o meu contrato não está coberto em língua portuguesa. Por um prazo de X anos, em forma de livro. E aí, precisa explicitar que isso é impresso digital, ou se é só impresso ou se é só digital. Isso depende do edital, tá? Em forma de livro acessível. Isso é obrigatório. Tá lá no edital do PNLD que o autor precisa assinar que ele autoriza a versão acessível. A versão acessível vai ser, por exemplo, a versão tinta braille, que é impressa para as escolas. Isso é objeto de um edital separado em que o MEC compra esses materiais de acordo com a demanda das escolas. E aí o autor já precisa autorizar, quer dizer, o MEC precisa estar coberto, né, para essa produção. E aí por isso que os nossos editais precisam ter esse item. Para entidades governamentais e todo o mercado, a partir da assinatura do contrato. O direito de edição não pode ser cedido pela editora. Os autores autorizam a produzir e vender a obra nas características e tiragens necessárias ao atendimento de programas públicos de distribuição de livros. Isso daqui também é um item do edital, do PNLD. Ou eu coloquei ou aqui o parágrafo 2º, pelo seguinte: quando a obra tem licença aberta Creative Commons, isso tem sido solicitado nos editais, então este parágrafo aqui vai ser modificado, né? Que os autores autorizam a editora a produzir e vender obra em formato digital em licença aberta, do tipo Creative Commons, atribuição não comercial, e a disponibilizar em ambiente virtual nos formatos apropriados. Isso aqui também vem no edital. Então, naquele caso, por exemplo, do nosso edital fictício, se você for fazer uma obra de projetos integradores, ele é só digital e ele está em licença Creative Commons aberta. Então, o seu autor precisa assinar, precisa estar no seu contrato, ele precisa assinar que ele autoriza você a vender esse material em formato digital de licença aberta. Tá? Aí, aqui de novo, os formatos, né? Aí, o material digital é parte da obra, isso a gente precisa incluir. Quando tem recursos educacionais digitais que são independentes da coleção, a gente precisa incluir essa cláusula. Depois aqui tem uma regra para essas relações entre autor e editor.
eu estou dizendo aqui que a editora não pode liberar a prova sem que entre num acordo, né, com o autor, mas também a editora não é obrigada a seguir com a publicação, tá? Se não houver acordo. Aí os nomes dos autores na capa, e aqui como os autores vão ser identificados na capa. Esses nomes, depois lá na inscrição, eles vão aparecer. E aqui vem a cláusula da remuneração dos autores. Isso também é obrigatório pelo edital, né? Então, aqui nesse caso, tem uma possibilidade de cláusula que é: a editora se obriga a remunerar os autores a título de direitos autorais sobre os exemplares vendidos com valor arrecadado, excetuando-se os custos de produção, impressão, distribuição e impostos em partes desiguais, sendo tanto para cada autor, tanto para cada autor. Essa cláusula é para os casos aqui da editora em que a gente se junta, a gente faz o livro e depois no final a gente divide aquilo que a gente ganhou com o livro, tirando obviamente os custos, né, de produção, de impressão, distribuição e impostos. Todo o resto a gente divide entre o coletivo de autores. Mas por que a gente divide assim? Porque todo mundo trabalha em tudo, né? Então, em vez de dar uma porcentagem para cada um, tudo que a gente ganhar, com exceção do que custou, a gente vai dividir. A cláusula mais frequente nos contratos é essa daqui, né? Que a editora se obriga a remunerar, a título de direitos autores, o valor correspondente a X%, nesse caso aqui 12%, sobre o valor arrecadado na comercialização da obra, cabendo tantos por cento para tal autor e tantos por cento para cada autor. Tá? No caso das vendas para o governo, o autor recebe uma proporção sobre o preço líquido do contrato. Porque quando a gente não está no Simples, ou a gente esquece de mandar o comprovante do Simples, o governo desconta impostos naquele valor que foi negociado. Então é importante que o contrato diga que é o preço líquido, né, sem esse pagamento de impostos. Aí, enfim, tem outras regras que estão aqui. Obviamente vocês lidam com as regras de acordo com os interesses de vocês, né? Quanto que você manda para os autores de exemplares gratuitos, enfim. O caso, por exemplo, a minha editora usa plataforma de impressão sob demanda, então eu tenho uma cláusula aqui que inclui a impressão sob demanda. Quando que a obra está esgotada, a regra, né? Aqui tem uma cláusula que diz que os autores podem dispor para outros meios, né? Para fazer um vídeo, para fazer, enfim, alguma outra coisa, mas ele garante que eu vou atender o governo, as exigências do governo, no caso de vender para o governo. E aí, no final, tem aqui dois finais diferentes, aqui, porque se você fizer em papel, você precisa de testemunhas, que é uma coisa, às vezes, difícil. Você está ali na reta final do PNLD e você tem que achar um parente que aceite assinar como testemunha, né? Você manda o contrato para cá, para lá, para autor, e depois isso pode ser difícil de coordenar. Recentemente, foi na pandemia a primeira vez que eu vi o PNLD aceitando as assinaturas digitais do padrão ICP Brasil. Aí, nesse caso, você não precisa de testemunha, obviamente, porque cada um está assinando, né, de maneira já comprovada. E o melhor de tudo, né, que é tudo eletrônico. Então, isso é uma coisa que precisa ser verificada logo no início da produção, se os autores têm assinatura digital. Uma das assinaturas digitais, que é padrão ICP, é a assinatura ouro do gov.br, que é aquele aplicativo do governo. Aquele aplicativo tem um assinador virtual. Se você tem a biometria já feita lá para o título de eleitor e você se inscrever no aplicativo, vai aparecer que você já tem esse padrão ouro. E aí, essa assinatura eletrônica tem o padrão. Ela pode ser detectada pelo validador do ICP Brasil, que é o que o funcionário lá do FNDE vai fazer. Ele vai pegar o seu arquivo de contrato e vai colocar lá dentro do validador do ICP Brasil para ver se aparecem as assinaturas. Se aparecer, tá tudo ok. Se a pessoa não tiver essa biometria do título de eleitor, ela também pode ter um certificado digital de CPF
e aí com esse certificado digital ela pode assinar eletronicamente esse material. O que não vale são aquelas assinaturas de figura, né? Adobe Sign, que é só uma figura, que não tem um material acoplado àquilo, né? Uma biometria acoplada àquilo que garante que você é você. Né, que é o que o certificado digital faz e que é o que o gov.br faz. Aí os autores assinam, cada um recebe uma cópia e você guarda uma cópia, porque você vai subir lá na inscrição, mas depois você também vai mandar no momento da habilitação. Né? A gente precisa enviar esse material. Opa, errei aqui. E aí sim, enfim, agora sim, a tarefa, né? A primeira tarefa, então, que eu estou dando para vocês é ler a minuta do curso, né? Essa minuta que eu mostrei para vocês, e com base nela redigir o que seria o contrato da obra que você vai produzir, nas condições que você vai produzir. Então, se você vai se autoproduzir, né? Se autopublicar, você vai fazer um contrato de autopublicação. É um exercício de pensar como é que aquele contrato está relacionado à relação que a gente vai estabelecer com o autor, entre editor e autor. Então, se você é autor, você pode redigir o que você considera que seria o correto, né? Na sua relação com uma editora. Para quem quer ser autor, isso serve como um treino para depois olhar para os contratos, né, que as editoras propõem de maneira mais crítica, né? Observa, porque às vezes os jargões jurídicos são usados para nos excluir da conversa, né? Mas precisa ler cada um daqueles itens, precisa saber o que é legítimo, que é a exigência do PNLD, isso você pode saber lendo o edital do PNLD, no trecho que trata dos contratos das obras, e o que é ilegítimo, né? O que está ali pela conveniência da editora, mas que você pode negociar antes, ou não, né? Dependendo de como a gente entra nessa relação, às vezes a gente não pode negociar, mas a gente pode saber que, né, que aquilo não está correto. Não.